E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, hoje recebendo uma das maiores autoridades que esse país, que esse universo tem em termos de obesidade, né? Como ele explica bem, está aqui para orientar, para esclarecer, para tirar os mitos, inclusive, e para nos ensinar como a gente pode se alimentar bem, cuidar da nossa saúde sem aí excessos. Eu estou falando do Dr. Edson Credidio, médico nutrólogo, doutor em ciência dos alimentos e também pós-doutorado em alimentos bioativos pela Unicamp. Está aqui carinhosamente respondendo brilhantemente cada uma de nossas perguntas aí. Fique à vontade de ligar, de interagir, de fazer aí a sua pergunta. Ô doutor, a gente está falando de exercícios ali. Por que a pessoa tem tanta resistência de fazer exercício? Ou seja, por que a gente cuida bem, doutor, de um carro, de uma moto, de um bem, enfim, que a gente valoriza tanto, que é caro, e o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde, que é a nossa vida, a gente deixa de lado, doutor? É tudo questão de hábito. Se a pessoa começa, se está desabituado, começa uma caminhada simples, 5, 10, 15 minutos, tudo que puder fazer, faça a pé. Se puder ir para o trabalho a pé, fala, mas não, mas é muito longe. Então desce um ponto de ônibus antes. Se tiver uma escada e elevador, vai pela escada. Coisa simples do dia a dia. E com isso, vai ocorrendo a liberação de endorfina e a pessoa fica viciada em esportes, né? Quando aquele atleta ou a pessoa que treina, muitas vezes... Quanto mais exercício eu faço, mais o meu corpo libera essa endorfina e eu sinto a necessidade de fazer mais e mais, doutor. Mais ginástica. Porque vai me dando uma sensação de alívio, de prazer, de bem-estar e de vontade, doutor, assim, porque a pessoa obesa, doutor, assim, ela não quer se mexer, ela não quer andar, ela tem preguiça para tudo, só não tem preguiça para comer, né? Então, é isso, está faltando essa liberação dessa endorfina, doutor? Está. E, inclusive, o homem primitivo, ele saía para caçar, ele arava, ele criava os animais, e isso tinha um gasto energético muito grande. E isso ficou muito característico numa tribo indígena do Texas, né, a tribo Pina. E essa tribo, eles eram todos magros, porque caçavam, porque ia procurar o alimento. E, de repente, descobriram petróleo nessa aldeia. E eles ficaram milionários. Aí todo mundo comendo muito, carrão, não fazia mais nada. Perderam a identidade. Todos os índios ficaram obesos. Ok. Agora, doutor, o senhor falou assim, que comece com a caminhadinha, enfim, mas eu posso começar por conta própria ou eu tenho que, seria recomendável passar por um profissional antes, porque para evitar algum susto, amanhã a pessoa começa a caminhar e se entusiasma e fica ofegante. Uma pessoa que não se prepara pode ter, inclusive, um infarto, doutor? Pode. Então, nós temos, quando iniciamos uma atividade física, é recomendado e obrigatório um check-up com o cardiologista, né? Se nunca fez, está errado. É como o Frei falou do carro, tem que fazer a revisão do motor periodicamente, um check-up anual com o cardiologista. O tratamento da obesidade é multidisciplinar, então entra o médico nutrólogo, endocrinologista, a nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o personal, né, o professor de educação física. Então, realmente, é uma equipe multidisciplinar para fazer com que a pessoa faça uma mudança de vida. Doutor Edson, nós avisamos as pessoas com as chamadas aqui na Rede Século XXI que o senhor estaria aqui, que o assunto seria isso, e nós fomos às ruas aí para ouvir as curiosidades, as perguntas das pessoas. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Olá, o meu nome é Suzy. Eu desejo saber por que devemos comer de 3 em 3 horas. E aí, doutor, assim, por que a gente tem que comer? Mas a gente não tem esse mito, assim, se comer mais, logo vou engordar mais. Aqui, a pergunta é, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Por quê, doutor? Então, isso é uma coisa curiosa, né? A avó, que come o dia todo, ela é magra. O obeso, eu até brinco, falo que é o protocolo do obeso. De manhã um cafezinho preto, almoço salgadinho, ele fala, mas é assado, e à noite vai para a churrascaria. Totalmente errado. Por que o comer de 3 em 3 horas? Porque o fato de mastigar, se alimentar, gasta energia, né? E o fato também de pular refeições,
ocorre a liberação do T3 reverso, que faz com que o indivíduo assimile muito mais os alimentos que ele for comer posteriormente. Então, quem come cada 3 horas, ele não mexe com o reservatório. O reservatório nós temos de carboidrato no fígado, de gordura nos adipócitos e de proteína e aminoácidos nos músculos, né? O cérebro não quer que mexa. Então, o que ele faz? Ele diminui o metabolismo, porque ele não quer que mexa no reservatório. Só que diminuindo o metabolismo, a pessoa não emagrece. Ela não queima os nutrientes. Olha que interessante. O senhor citou aqui café de manhã, almoço. Existe algum período que a refeição tem que ser mais reforçada? Eu ouvi dizer que a principal refeição é o café da manhã, doutor. Assim, isso é mito? Ou as pessoas podem tomar um cafezinho pouco de manhã e à noite comer um boi assado? Não. O jargão da nutrologia é comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde e um mendigo à noite. Okay. E mendigo toma sopa. Então, por exemplo, em casa é sopa de segunda a sexta. Na sua casa? Em casa é sopa. Coisa leve. Leve. Aí fala, mas quando está calor? Toma sopa fria, faz um consumê. Né? Mas o ideal realmente... E de manhã tem que reforçar. Reforçar. Aí o café da manhã, por exemplo, um café com leite, um pão com requeijão. E tentar light, que é... O que é light? Light é quando reduz 25% do alimento mais engordativo, né? Então ele fica menos calórico. O light é para regime, o diet é quando não tem açúcar, que é para diabético e hipoglicêmico. O light dá uma pequena diminuída, mas tem. Né? Tem. O diet não tem. Açúcar. Mas caso, tem outras coisas? Tem. Aí que é o problema também. O diet retira o açúcar, mas mantém os outros nutrientes. Se tiver gordura, um sorvete diet, não tem açúcar. Mas se tiver gordura, cada grama de gordura, 9 calorias. Cada grama de carboidrato, 4. Cada grama de proteína, 4. E nós estamos falando do álcool. O álcool é muito traiçoeiro. Cada grama tem 7 calorias. Cada grama de álcool, 7 calorias. É muito. Né? É por isso, doutor, que tem gente que toma, né? Que toma e vai... Por que essa região abdominal ela é perigosa? E a gente sabe assim, que quem toma vai, não só quem toma, que se alimenta e exagera, vai aumentando essa região abdominal. É perigoso isso, doutor? É perigoso porque nós temos a obesidade chamada visceral, que seria essa que aumenta a parte de cima, né? E temos seria como se fosse uma maçã e como se fosse uma pera. A outra é mais... aumenta a pelve, então não tem tanto risco. Por que aumenta o risco na obesidade em maçã? É porque os órgãos ficam com gordura também. O coração, o baço, o intestino, o pâncreas, o fígado. O fígado com gordura é a famosa esteatose hepática. Engordou dá esteatose. E o que provoca uma esteatose, doutor? A esteatose, ela começa grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e vai acabar levando a uma cirrose hepática. Pode levar a uma cirrose? Pode. Existe a cirrose alcoólica e existe a cirrose hepática não alcoólica. Uma pessoa que tem esteatose, por exemplo, gordura no fígado, moderada, pode reverter a situação? Com certeza pode. Pode reverter e desaparece totalmente. Então, o que nós vamos fazer? A educação alimentar, atividade física, regular, incorporada à vida. Por isso que eu falo sempre para escolher atividade física que sinta prazer, que sinta satisfação. Qualquer atividade física é válida. O objetivo também de, por exemplo, ter um personal é que ele vai te orientar uma academia. Hoje todos os professores de educação física são formados, toda academia tem pessoas capacitadas. No caso do obeso, o ideal seria a atividade física bicicleta ou ginástica na água, porque está sentado não força o joelho, não vai lesar o joelho. Olha, doutor, aqui vamos começar já a interagir com os nossos telespectadores, fique à vontade. Faça como fez a Marinéia Fagundes Rosa, Deus abençoe, dona Maria, seja muito bem-vinda. Ela que é de Itamarandiba, lá em Minas Gerais, acompanhando o programa. Ela disse assim, eu tenho pressão alta e sou obesa. Ela pergunta, quais os alimentos que eu devo comer e se eu corro risco? Perguntou a nossa amiga Marinéia, doutor. Então, Marinéia, se você perder peso, vai desaparecer essa hipertensão arterial. Ela faz parte da síndrome metabólica. Então, quais alimentos comer? Verdura, legumes, frutas, né?
seguir os alimentos da pirâmide alimentar, que depois nós falaremos alguma coisa, né, sobre a pirâmide alimentar, e mastigar corretamente, dormir corretamente, é fazer as coisas que fazem parte da vida para ter saúde. Agora, doutor, a bebida, né, num modo geral, porque é aquela questão assim, uma criança, ela está lá na mesa com os pais, ou quando a gente vai num restaurante, enfim, a primeira coisa, o que vão comer e o que vão beber, ou seja, logo em seguida já estão colocando a bebida em cima, o suco, o refrigerante, e a criança também em casa, de repente ela só vai se alimentar se tiver o bendito refrigerante ou aquele suco. Tá certo oferecer, porque a criança é mais atrativo o doce, o açúcar é mais prazeroso que um prato de legumes, do que uma comida mais saudável, enfim. Como é que os pais têm que agir nesse momento? Então, os pais são a referência. Então, tem muitos pais que, para agradar os filhos, fazem estoque de refrigerante. Não deve. O refrigerante, ele tem corante, aromatizante, açúcar e muito açúcar. Até as pessoas que não são do nosso país, do Brasil, que tem tanta fartura, no caso de carboidrato, de açúcar, cana-de-açúcar, eles estranham o nosso refrigerante. Um copo de 200 ml tem 3 colheres de chá de açúcar, é muito açúcar. E isso, junto com o corante. Um copo de 200 ml. Esse copo aqui, doutor? Não, esse é mais, aquele copo menor, americano. O menorzinho, aquele plástico esse é um copo duplo, né? Aquele tem 3 colheres de chá de açúcar. De açúcar puro, assim, se fosse diluir, se fosse evaporar, seria... Se pegar, Frei, um copo d'água e colocar as 3 colheres e tomar, é melado. Só que com o corante aromatizante, a dá uma disfarçada, disfarça. A pessoa consegue tragar aquilo lá. Então, cáries, mal-estar, pessoa que tem alergia, passa mal. Então, não é saudável. O ideal seria suco de fruta. Usar, por exemplo, bater um melão com gelo e água, melancia, manga, tentar fazer tudo natural, fazer em casa, evitar comprar refrigerante. Doutor, uma experiência assim, que eu estou lá no sul com a minha família, tenho meu sobrinho pequenininho, etc. Então a gente faz assim, ou seja, na mesa, quando todo mundo vai almoçar, vai jantar, nada de colocar suco, refrigerante ou algum tipo de... Porque daí a criança vê que não tem nada, então ela vai se alimentar. Só depois, né, da tarefinha de se alimentar, aquele pratinho, enfim, é que depois se oferece. Ou seja, porque se você mostra, não adianta, a criança vai teimar, e o pai, a mãe, para não ver o filho chorando, vai oferecer. Isso não pode, né, doutor? Não pode. É um erro, assim, né? Porque eu estou ensinando a criança já desde pequeno, porque a criança vai engordar, e antigamente aquilo que eu disse na abertura do programa, quando você viu uma criança gordinha, fofinha, nossa, esse tem saúde, esse... Hoje já não é assim, né, doutor? Não. Existe também obesidade infantil? Existe. E o quadro também é que mostra, na verdade, tem países que a criança obesa, os pais perdem a guarda dos filhos. Quando a criança é obesa. Porque eles... Virou uma questão de saúde pública, então. Porque fala, não, chorou, eu dou comida, eu dou lanche, eu dou... Isso é extremamente prejudicial, porque, na realidade, a criança vai comer demais e vai ficar obesa, né? O exemplo vem dos pais. Os pais, quando o filho é obeso, os pais têm culpa. Doutor, antigamente, a gente ouve dizer dos nossos avós, eu ouvia dizer dos nossos avós que antigamente se comia bem, era mais saudável, era da horta. Hoje a gente está aí, um ritmo de vida muito acelerado, o estresse do dia a dia, não se tem tempo para sentar, para degustar uma alimentação. Come-se muito rápido, isso entrou em nossa cultura, entrou em nosso estilo, né, doutor? Assim, então, essas comidas industrializadas, de esquinas, de botecos, assim, isso também é prejudicial. É ruim. Inclusive, a comida industrializada, ela recebe, na verdade, uma pasta de soja junto com milho. Daí a produção mundial de soja e milho ser tão grande, porque a comida industrializada, ela recebe isso. E é uma coisa assim, que até pensando politicamente, pensando assim, no fato de você fazendo em casa, você tem a liberdade de optar pelo que você aprecia mais. Então, a comida caseira, você está comendo o que você quer.
Porque a comida industrializada, você vai receber o que eles estão propondo. Já vem pronto, uma Você torta. não sabe o que está ali Com dentro. certeza. E muita coisa hoje engana, porque tem muita coisa que é artificial. Ô, né? doutor Edson, quando muita gente faz isso, enfim, a pessoa se alimenta, come bem no almoço, por exemplo, assim. E é claro, o sangue está ali no estômago, vai começar a trabalhar e você perde um pouco a energia e vem aquele sono. É legal, né, dormir logo depois de se alimentar, a famosa sesta, doutor? Os europeus fazem isso, né? E muitas vezes nós estranhamos porque, puxa, vai ficar dormindo 2 horas depois do almoço, 1 hora. Eu já conversei com alguns pacientes europeus e eles falam que eles colocam até pijama. Vão para casa, põem pijama, dá a dormidinha e voltam para trabalhar. Inclusive o comércio, em muitas regiões da Itália, é assim, fecha-se na hora, só volta lá às 4 da tarde, né? Porque todo mundo vai dormir, né? Só que depois eles vão até 8, 9, nós paramos às 6, eles param às 8, 9 horas da noite. Mas a técnica? Excelente, se pudesse, né, seria interessante. Descansar um pouquinho? Descansar um pouquinho. Olha, olha que interessante, porque a gente não dorme, porque você está auxiliando a obesidade ali aos poucos. Então, mas aí a pessoa, por exemplo, o europeu, eles andam muito a pé, né? Ah, tem outra. Eu fiz curso uma vez na Itália, eu demorava 2 horas para chegar do local que eu estava até o local do curso, que era para justamente queimar, para andar 2 horas. E como o povo europeu anda de bicicleta, doutor? Demais, né? É uma maneira de fazer lá um exercício. Fazer exercício. Olha que maravilha, gente. Como vale a pena perguntar? E você? Temos o nosso Facebook. Você se alimenta bem? Conta pra gente. Vai interagindo conosco, vai mandando a sua pergunta. Estão aqui os nossos e-mails. Fique à vontade. Conosco hoje uma das maiores autoridades no assunto aí de saúde, né? Para nos esclarecer tudo sobre obesidade. Vou chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais para você. Esse é o Vídeo de Saúde que volta só para você.